Bem-vindo, meu aluno, minha aluna que me acompanha nesse momento. Faço de vocês meus alunos. Mesmo sem vê-los, acredito que nesse momento eu tenho esse direito de poder ensiná-los e também trazê-los como uma grande parte de uma grande turma onde nós nos encontramos justamente para conversar sobre coisas que são importantes. Afinal, é tarefa da filosofia conversar sobre coisas importantes. É claro, falar dos filósofos, da história da filosofia, falarmos sobre grandes teorias filosóficas é importante, sim, é muito importante. Mas fazermos da filosofia uma ferramenta que nos auxilia na nossa vida é muito mais legal, é muito mais agradável e é isso que nós nos propomos a fazer agora. Se vocês recordarem, nós temos conversado um pouco sobre os sentimentos. E percebemos que os sentimentos fazem parte da vida humana, estão presentes no nosso dia a dia e que precisam ser vividos e reconhecidos, não é? Percebam então que na prática dos sentimentos nós nos propomos muitas vezes a repensá-los e refleti-los. Entendemos também que os sentimentos eles não devem ser reprimidos. O amor que nós sentimos pelas outras pessoas, que é um sentimento, deve ser exposto. O amor que nós sentimos pela nossa família, pelos nossos pais, pelos nossos amigos, deve ser revelado nas nossas relações. Da mesma forma como a inveja, o ódio, a raiva devem ser bem trabalhados, experimentados, vividos e sem a necessidade de serem escondidos. Do contrário, nós podemos causar ainda mais sofrimento a nós mesmos. Por isso que nessa aula eu vou tentar trabalhar com vocês essa relação que existe entre sentimentos e filosofia e qual é a tarefa da filosofia em relação a tudo isso. E a minha pergunta é, professor, existe alguma relação da filosofia e sentimentos? Será que existe? Eles têm alguma coisa a ver ou não? Porque parece que filosofia torna tudo tão distante. Muito pelo contrário, a filosofia traz as coisas muito mais próximo de nós. Quantas vezes esse ano você já parou para pensar nos seus sentimentos? Quantas vezes esse ano você já parou para perceber e refletir sobre um sentimento ruim que você teve? Talvez essa seja a sua primeira experiência e nós fazemos isso através da filosofia. Bem, tudo que pode ser pensado, tudo que pode ser refletido, tudo que pode ser discutido tem muito a ver com a filosofia. Logo, os sentimentos entram dentro desse bolo, entram dentro dessa reflexão. Desse modo, os sentimentos, então, eles também podem ser muito filosóficos, muito refletidos. Refletir sobre eles, então, se torna uma ótima maneira de nós podermos filosofar e entender como funciona a relação que existe entre sentimentos e pensamentos. Vejamos. Primeira coisa que nós precisamos entender. O sentimento não é só aquela coisa que sentimos dentro do peito. Às vezes a gente tem essa mania de relacionar sentimentos sempre com aquela coisa que sai do nosso coração, que sai do nosso espírito, sai da nossa alma. Tá? Em alguns momentos, por exemplo, o sentimento ele pode ser apresentado através de um pressentimento, algo bem íntimo. Pressentimento, algo que você sente que vai acontecer. O que acontece, pode ser que algo que recebemos por meio dos 5 sentidos. Isso é um sentimento. Quais são os nossos 5 sentidos? É importante você pensar isso agora. Nós sentimos através dos nossos 5 sentidos. Nossa, professor, ficou mais confuso ainda. Visão, olfato, tato, paladar, audição. Esses são os nossos sentimentos que nós usamos, sentidos que nós usamos para conhecer o universo. Como nós sabemos que algo está frio ou quente? Através do nosso paladar. Como nós sabemos que um som está alto ou baixo? Através da nossa audição. Como sabemos se algo está visível? Através da nossa visão. Ou seja, os nossos sentidos, eles nos auxiliam justamente a gente se relacionar e entender esses sentimentos e também perceber sentimentos. Por exemplo, quando nós olhamos para a fisionomia de uma pessoa, nós conseguimos perceber através da nossa visão a forma como ela está. Uma pessoa triste tem uma visão, nós temos uma visão do que seria uma pessoa triste.
O seu rosto mostra tristeza. E com a nossa visão nós captamos essa tristeza. Uma pessoa que está feliz vai trazer no seu rosto a alegria, a felicidade. E com a nossa visão nós também captamos esse sentimento expresso. Ou seja, os sentimentos eles podem ser mais simples ou mais complexos. O fato é que os sentimentos estão o tempo todo conosco, sejam bons ou sejam ruins. Por isso agora eu convido que você pesquise, reflita, para essa aula esse momentinho, busca lá, se você tem aí na sua casa, na sua sala de aula, procura lá um livro muito importante, importantíssimo, que todo aluno deveria ter, chamado dicionário. Se você não tem, eu sugiro que você pegue seu celular, use um aplicativo, vá até o seu computador e pesquise no dicionário também, que nós temos à nossa disposição virtualmente. Pesquise o sentido da palavra sentimento no dicionário e registre o seu resultado. Justamente para que a gente possa conceituar. Filosofia também trabalha com conceito, também trabalha com ideias prontas. E é preciso que a gente possa refletir. Eu trouxe para vocês o meu conceito. É claro que vocês vão pesquisar o de vocês. Eu extraí um conceito de um dicionário, usei uma ferramenta online e fiz isso. Observem. Sentimentos e pensamentos. Sentimento, nesse caso que eu apresento a vocês, está relacionado à ação de sentir. Lembra que nós falamos que sentir às vezes é mais complexo ou não. De perceber através dos sentidos, de ser sensível, capacidade de se deixar impressionar, de se comover, emoção, expressão de afeição, de amizade, de amor, de carinho, de admiração. Sentimentos, então, são essas coisas que podem ser percebidas. Quando você coloca a mão em algo quente, você compreende que aquilo é algo perigoso, você pode se queimar. Quando você, de repente, passa a mão em algo frio, você começa a perceber e conhecer que aquilo é frio. Então, essas sensações que nós vamos recebendo, nós vamos percebendo, também são sentidos. E aquilo que eu já falava, passe a observar o rosto do seu amigo, da sua amiga, do seu professor, da sua professora, dos seus pais, dos seus avós, e passem a tentar usar os seus sentidos justamente para pensar, para refletir sobre os sentimentos que foram expostos ali. Usem dessa ação de sentir, de perceber através dos sentidos, para que vocês possam se comunicar com esse universo, com a nossa sociedade. Vejam só, existem muitos sentimentos diferentes e que podem representar uma infinidade de coisas. Os emotions que eu apresentava para vocês é um exemplo muito claro disso. Podemos evitá-los, controlá-los ou anulá-los? Será que a gente pode evitar a tristeza? Será que a gente pode anular a raiva? Podemos evitar a inveja, a discórdia? Podemos anular ou viver privados de alegria e de felicidade? É uma pergunta interessante. E como eu disse, minha tarefa é fornecer perguntas e não respostas prontas. Você agora precisa, nesse exercício de filosofia, refletir e pensar. Demonstrar o que significa mostrar para as outras pessoas como estamos nos sentindo, ou algo que sentimos, é importante. Quando nós demonstramos aquilo que sentimos, nós revelamos quem de fato nós somos. Nós revelamos aquilo que está no nosso interior. Logo, demonstrar sentimentos também é importante. Por isso que eu falo, nunca anule seus sentimentos. Nunca deixe de viver, experimentar cada sentimento, por pior que ele seja. Os momentos de tristeza, eles vão ser apresentados a nós. Nós não podemos viver a vida toda sendo privados da tristeza, da desarmonia. Precisamos passar por essas experiências justamente para que a gente possa se fortalecer e se tornar mais forte. A ideia de demonstrar também sentimentos mostra para as outras pessoas como estamos nos sentindo. Quantas vezes esse ano alguém te fez essa pergunta? E aí, você está bem? Será que a tua fisionomia, o teu rosto demonstrou mais alegria ou mais felicidade? Será que as pessoas conseguiram perceber quando você estava verdadeiramente feliz? Será que as pessoas conseguiram perceber verdadeiramente quando você estava triste e ofereceram ajudas? Quando nós não apresentamos os nossos sentimentos, nós deixamos de receber a ajuda necessária. Por isso que é tão importante demonstrarmos aquilo que sentimos. Isso é uma oportunidade para o que nós filósofos chamamos de diálogo. O que é diálogo, professor?
uma conversa enriquecedora, uma conversa que enriquece tanto a você quanto a seus colegas. Vamos praticar, vamos pensar. Observem aí o que nós temos. Pense em um sentimento, mas não conte a ninguém qual é. Faça esse exercício em casa, com seus pais ou na sua escola. Faça uma mímica usando todo o seu corpo para demonstrar que sentimento é esse. Olha só que tarefa divertida para a gente fazer em casa, para a gente fazer de repente com um colega ou para a gente fazer de repente com os nossos pais. Eu sugiro que vocês peguem emotions da internet, recortem e de repente façam até um sorteio. Quem sortear o emotion precisa representar aquele sentimento. E vejam se as pessoas realmente conseguem observar esse sentimento em você. E mão na massa, vamos trabalhar. Observem ali o que eu peço. Desenhe como você costuma demonstrar seus sentimentos. De que forma você faz isso? Pesquise uma frase, uma música, um poema ou um texto que fale sobre os sentimentos e compartilhe. Seja nas redes sociais, compartilhe com a sua turma, com a sua família, no seu status de alguma rede social. Agradeço a cada um. Vivam os seus sentimentos, demonstrem os seus sentimentos e até a próxima aula.